temos o prazer de receber aqui hoje no Porto Gente Maurício Araquan, doutor em logística, doutor em planejamento de transportes, lançou recentemente o livro Administração Portuária Empreendedora, trabalhou 4 anos na Secretaria Especial de Portos e também assessorou a presidência da CODESP. Maurício, obrigado por participar do Web Summit conosco. E eu queria começar com uma provocação. Porto é só um local de transbordo de cargas? Não, obrigado pela oportunidade. É justamente essa a questão, né? Nós estamos acostumados a ver o porto apenas nas suas funções logísticas imediatas, né? Armazenagem e transbordo. Esquecemos todo o contexto industrial de cadeias globais em que o porto está inserido, né? De logística global, o que remete ao modelo asiático. A partir de 1976, quando Mao Tse-tung sai do poder e entra o Deng Xiaoping, a partir de 1978, ele começa a estruturar as zonas econômicas especiais, que são locais próximos aos grandes portos, que é o conceito de porto indústria, em que o governo passou a tentar fornecer infraestrutura adequada para a atração de grupos de todo o mundo, o mesmo modelo japonês, para a produção na China, usando mão de obra barata chinesa, inicialmente ainda não qualificada, foi se qualificando com o tempo, e produzindo para o mundo inteiro, em escala global. Empresas dos Estados Unidos, empresas da Europa foram para a China nesse momento. E o trabalhador chinês começou a se capacitar para esse movimento, né? A renda foi aumentando ao longo do tempo. Hoje é o país que mais tem doutores no mundo. A qualidade dos produtos foi aumentando. A China ficou mais de 30 anos crescendo a taxas superiores a 8% ao ano. Tirou da pobreza mais de 500 milhões de pessoas, formou um exército de classe média grande. E eu costumo dizer isso. Hoje a China, inclusive, e países asiáticos de modo geral, demandam muitas commodities, demandam muitos alimentos, por exemplo, que lá chegam muito caros, né? E o grande celeiro do mundo, o local para a expansão da produção agrícola é o Brasil. Os Estados Unidos hoje é o maior produtor de alimentos, Estados Unidos da América, mas a fronteira agrícola já está esgotada, já não se expande mais. Europa, idem. Então o Brasil pode até triplicar a produção de alimentos, sem precisar mexer na Amazônia, apenas usando as áreas já existentes, já desmatadas, ou que são usadas para gado. Se confinar o gado e se melhorar a produtividade, o Brasil vai ter essa vocação de atender mercados asiáticos, né, de produção agrícola, que já é muito forte. Então o porto se serve nesse contexto, por exemplo. Ao invés de ZE, nós temos um modelo aqui de Zona de Processamento e Exportação, ZPS, com apenas uma ativa de fato integrada, que é a do P100. Nós temos espaço para várias ZPS no Brasil, para que nós possamos pegar o agronegócio. Nós temos, a China não tinha e não tem essa exuberância de agronegócio que nós temos hoje, e agregar valor no Brasil para exportar minérios e agregação de valor no Brasil, nessas zonas econômicas, nessas ZPS que tem isenção de tributos, né? E finalizando, usando o mesmo benchmark chinês, bastaria que fizéssemos o mesmo, trouxéssemos empresas do mundo inteiro para essas ZPS, para fazer parcerias com a indústria nacional, para as empresas nacionais entrarem na cadeia de suprimentos desses grandes grupos exportadores, recebendo tecnologia, investimento, capacitação, certificação e produzindo junto para atender mercados globais, né? Nós temos essa indústria forte, mas está diminuindo a escala, de um modo geral, porque só produz em baixa escala para o Brasil. Então, a maneira de se conectar essa indústria, nosso parque industrial inexistente, a cadeias globais, aumentando a escala, seria a conexão com esses grupos internacionais hoje, usando o mesmo modelo asiático, né? E isso passa pelo porto. É a logística portuária, a interligação da indústria com o comércio exterior. Grande parte das commodities é feita a agregação de valor, por exemplo, café, é encapsulado na Alemanha. É feita a agregação de valor na Europa e outros países, na Holanda, na Bélgica. Só que esses países, por sua vez, lá o custo de produção é alto, porque são países frios, não tem insolação no Brasil. Então, se você juntar a tecnologia, a capacidade de investimentos e os canais logísticos que os belgas, os holandeses, os franceses, etc., os alemães já têm no mundo todo, inclusive a Ásia, juntar com a nossa natureza, né, nossa fotossíntese aqui, a produtividade explode, né? Então, assim, nós temos água em abundância, temos insolação adequada.
Então, esse tipo de política deveria ser feito com base em o desenvolvimento de CPEs, tem que ser feito com base em parcerias estratégicas internacionais, por meio da captação de grupos nesses locais que eu falei, na Europa, etc., no mundo, e o Estado conduzindo um processo de formação de parcerias com grupos locais, com a indústria nossa que está morrendo, porque produz em baixa escala, produz para o Brasil, né? Dessa junção, mercados novos podem ser atingidos em conjunto pelos parceiros em todo o mundo, inclusive na Ásia. Geralmente a empresa integradora, chamada empresa líder, em volta dela se concentram no supply chain dela, poderiam se concentrar em empresas brasileiras, né? Por exemplo, há pouco tempo agora, uma empresa de lâmpadas acabou de falir, pediu falência, empresa centenária, porque a escala dela é pequena, o padrão tecnológico dela, produz para o país, então o custo dela unitário é muito alto. Se você trouxesse uma integradora chinesa de grande porte, ou coreana, japonesa, e pegasse esse grupo brasileiro enquanto existente ainda e colocasse no supply chain dessa empresa grande, a empresa brasileira podia ser certificada para produzir em grande escala, um filamento, um vidro, uma parte daquele componente para ser colocado no mundo inteiro, né? E com isso essa empresa podia renascer, recebendo capacitação, certificação, e os técnicos dessa empresa daqui a algum tempo poderiam estar exportando, montando empresas próprias ou novos projetos exportadores, né? Então, assim, são resumindo, duas vertentes para a ZPE. Uma é o agronegócio, capacitação de empresas líderes, geralmente nos Estados Unidos ou na Ásia, ou na Europa, né? Nesses países que eu falei, Holanda, Bélgica, que tem tecnologia, tem logística e tem possibilidade de investir branding, né? Marca forte, para fazer junto com o grupo nacional. E quanto à indústria, também a atração de grupos aí mais na Ásia, né? Na China, no Japão, na Coreia, para projetos que envolvam tecnologia, componente tecnológico, né? iPhones, iPads, no Brasil, com transferência de tecnologia e capacitação do parceiro, para que esses grupos juntos possam atingir e abrir novos mercados juntos. Então a indústria nacional, para renascer, tem que renascer em alta escala, produzindo para o mundo, né? Os padrões tecnológicos celulares, etc., nós não dominamos, são padrões mundiais. Então nós temos que chegar ao estado da arte, e é muito difícil chegar sozinho na corrida tecnológica, você tem que chegar junto com o parceiro, é o jeito mais fácil. Maurício, você trabalhou 4 anos na Secretaria de Portos. Na sua avaliação, o que a gente precisa para dar maior eficiência à gestão das companhias docas, das autoridades portuárias em geral? O que precisa ser melhorado para que a gente possa criar clusters portuários no Brasil? Em 2011, a European Seaport Organization, a Organização dos Portos Europeus, publicou um relatório onde ela classificava 3 modelos de portos: portos conservadores, facilitadores e empreendedores. Ela tinha classificação de portos primeira, segunda e terceira geração. Se você olhar o porto brasileiro, ele é um porto de primeira geração ainda, porque é um porto voltado a funções, atividades logísticas básicas, serviço público, basicamente, no caso da administração portuária, administra os acessos e os operadores fazem o transbordo, de armazenagem. Os portos de terceira geração, como são, por exemplo, Hamburgo, na Alemanha, o terceiro maior porto da Europa, Antuérpia, na Bélgica, segundo maior porto da Europa, e Roterdã, na Holanda, ou na Ásia, você tem Xangai. Os 10 maiores portos, 8 são chineses hoje, né? Singapura, você tem Shenzhen, Qingdao, Busan, na Coreia. Esses portos também são landlord, né? Administração portuária pública, operadores privados, mas eles administram grandes clusters, né? A administração do porto, na verdade, é a administração de informação. Ele faz uma conexão entre as indústrias que estão na sua área de influência, no seu cluster dali, industrial, logístico, exportador, agregador de valor, né, que são ligados a ZPS, repito, para agregação de valor, produção de roupas, né? O petróleo, por exemplo, chega, ali mesmo é transformado em brinquedos, roupas, todo tipo da cadeia de poliestireno, né? Todos os materiais acrílicos, e exportado. Então, essas administrações portuárias fazem o casamento entre essas empresas e as empresas de nível global, né, e os armadores globais, administrando esses grandes conglomerados industriais. Para isso, apesar de serem administrações públicas, eles têm instrumentos de gestão que nós chamamos no Brasil de privados, né, modelos de contratação mais flexíveis. O próprio modelo de arrendamento, que eu trato no meu livro, a área portuária não é feita uma licitação para a empresa ficar de forma estanque por 25 anos em uma área. A área do porto desempenha uma função,
né? Com o novo decreto agora, de 25 passou para 35 anos, com possibilidade de ir até 70. Mas a área, ela pode ser adaptada à função que é exercida. Às vezes o tipo de granel leva à modificação dos equipamentos. Isso exige uma reconfiguração do sítio padrão, né? A proposta que nós fizemos no livro foi em parte utilizada pela reforma recente de maio, o decreto 9048 de 10 de maio agora de 2017, que flexibilizou o regime de arrendamentos, que é a nossa proposta do livro. Que o arrendamento passa a ser flexível. Após a empresa no Brasil entrar na área, se surgir projetos logísticos, uma carga mais interessante, projeto logístico mais interessante, o arrendatário vai poder ter flexibilidade, se comprovado o ganho de eficiência para ele, para o porto, ganho sistêmico, para poder fazer essa modificação de áreas. Isso é ótimo, é um destravamento patrimonial para o porto. Eu chego a dizer, tenho dito ultimamente, que pela nova configuração do modelo de arrendamento, nós já temos instrumentos jurídicos hoje para chegarmos no porto empreendedor, porto de terceira geração, hoje. Por quê? A área portuária está destravada e é possível a conjugação de ZPS na retroárea, Zona de Processamento de Exportação. Então caberia à Secretaria de Portos, aos órgãos, um trabalho de junção da política de construção de infraestrutura, no caso do Ministério dos Transportes, com a política industrial do país e a política de comércio exterior, porque tudo é um movimento só. O que é o cluster? Né? Eu vi um recente artigo publicado na China, que foi traduzido pelo Valor Econômico, eu li, e ao falar de expansão de cidades chinesas, o autor fala isso, olha, como que a arquitetura da cidade, as vias da cidade, os distritos industriais para atração de empresas internacionais, absorção de spillover tecnológico, produção em escala, acesso ao porto por rodovia, ferrovia, hidrovia, exportação para o mundo. Então assim, eles realmente pensam globalmente e estão agindo localmente. É tudo. É política industrial, com inovação, com comércio exterior, não pode ficar em caixinhas separadas. Como no caso do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores abrindo mercados. E é uma política pública permanente, né? Permanente. Não é um projeto de governo que pode ser alterado de tempo em tempo. Isso tem que ser uma estratégia exportadora para ajudar nossos grupos que estão aí, precisando de mercados, a abrir mercados fora, nesse modelo que eu falei. E isso não envolve só crédito, não é só dar dinheiro. É todo esse acesso a tecnologias, a padrões novos, que a gente chama de conexão a cadeias globais de valor, entrada em mercado utilizando os parceiros internacionais, mercados externos, que já tem os canais de distribuição lá no Irã, na Índia, no Paquistão, os nossos produtos escoarem para lá, e fazendo isso de uma forma que se desconcentre também a economia, porque também não adianta dar crédito para uma economia que apenas tem poucos grupos, a economia é oligopolizada e cartelizada. Então esse movimento também serviria para fazer uma certa desconcentração, com introdução de competição em vários setores, e seria bom para todo mundo. Para os grupos já instalados no Brasil, que fariam parcerias, abririam novos mercados, para os grupos pequenos e médios, que teriam acesso a esses mercados globais. Tem muito capital querendo vir. O Brasil é a quinta população do mundo, não é um país irrelevante. Eu estava te falando, por exemplo, da era agora da indústria não poluente, da COP21, do carro elétrico. A fábrica da Gigafactory, que está em Reno, Nevada, da Tesla, produz em parceria com a Panasonic, bateria, em grande escala, para reduzir o valor da bateria. Eles querem reduzir o valor do carro elétrico. Estão escolhendo agora uma cidade na Europa, né? Para outra Gigafactory. Essa cidade vai receber, além de bilhões de investimento, vai receber mais de 30 integradores, vai receber todo um parque industrial, tecnológico. Então, da mesma forma, empresas de tecnologia, Apple, IBM, iPhone, a Apple, eles procuram locais para colocar data centers, para colocar centros de distribuição e centros de inovação. Se o país se conectar com as empresas, no meio, por exemplo, na ZPE você não tem tributo no caso da exportação. Com menos burocracia, com melhor logística, escoamento com infraestrutura adequada, esses grupos vêm. Então não é nem questão do dinheiro nosso, é questão de levar a nossa indústria para fora com parceiros certos. E pelo que você está me falando, eu acho que a gente pode dizer que o Brasil está desconectado das cadeias globais, então. É quase uma economia fechada, é isso? Você vê, a União Soviética focou muito tempo em produzir para si mesmo, com uma ideologia do serviço público, sendo praticamente autossuficiente, né? Isso tudo veio abaixo de 88, né? As contas não fechavam mais, como as contas do Brasil hoje não fecham mais. As discussões que eu vejo no Brasil, de um modo geral, as discussões são tem que baixar juros,
precisa de mais investimento, infraestrutura. São condições todas, mais capacitação necessárias, mas não suficientes. Um processo de abertura seguindo o benchmark asiático é feito com atração de empresas líderes e transferência de tecnologia e capacitação dos grupos nacionais para estarem juntos. Muito desses países asiáticos que você costuma citar mudaram totalmente da pobreza para um status de desenvolvimento muito além do que tinha, né? Sem minérios, nós temos tudo aqui. E temos um exército de engenheiros, de gente capacitada, tudo de modo geral que se produz para o Brasil já está conectado. Tudo que vem para o Brasil, nós já temos empresas de todo o mundo aqui, inclusive da Europa, da Alemanha, empresas de ponta aqui em São Paulo, etc. Mas para produção, para montagem no país e produção para o território nacional, né? Como é a Zona Franca de Manaus. Mandam equipamentos para lá você monta e manda para cá, né? Não estou falando para desfazer nenhuma política, tudo é importante. Mas estou falando que a gente tem que virar a chave, começar a pensar o seguinte: olha, temos que fazer o inverso. Chamar esses grupos aqui e tal para exportar. Vamos exportar? Vamos colocar tratores na África, um país que precisa, máquinas e equipamentos agrícolas, nós produzimos muito. Vamos produzir aqui para exportar? Mas não temos competitividade. No regime comum não, mas numa zona de processamento de exportação, sim. Eu estava numa palestra há pouco tempo atrás no estado de Goiás e estava dizendo isso, que o Brasil foi condenado no OMC. Tudo isso que eu estou falando está na condenação do Brasil no OMC, a Organização Mundial do Comércio. Dizendo, é uma economia fechada, esses subsídios não podem ficar, não pode dar subsídio dessa forma, daquela forma. Aí eu comentei isso, a pessoa, um aluno falou, mas nós vamos recorrer. Aí eu respondi, não devíamos recorrer. Nós temos que ler o que está escrito. Sabe? Nossa política industrial não está correta. O que a OMC está dizendo é, Brasil se abra, atraia parceiros certos e conecte seu parque industrial para fora. Vamos fazer uma política industrial exportadora, né? No caso da ZPL, né? Free Trade Zones. Olha lá Dubai. O que era Dubai há 30 anos atrás? No meio do deserto. É um polo ali também, um cluster que atrai empresas do mundo todo, né? De tecnologia inclusive. Singapura, país pequeno, todos eram países pobres, né? Que se abriram. O Brasil, que tem essa exuberância econômica, pode muito mais em parceria, porque os nossos técnicos estão nesse esforço, se capacitando, daqui a pouco eles vão inovar. O nosso técnico é criativo. As startups daqui a pouco começam a tomar conta e o Brasil se integrar cada vez mais em novos mercados. Maurício, foi um prazer a sua participação aqui no Web Summit. Acho que é muito importante a gente dizer que o Brasil precisa se conectar às cadeias globais de valor e o Porto Indústria é uma saída para isso. Deixo aqui para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Só lembrando que o Brasil já está conectado a cadeias globais, mas ele pode se conectar ainda mais e melhor. Nós já temos agronegócio interessante, já temos técnico, está falando, já temos parque industrial instalado. O que nós temos que fazer é nos atualizar. E esse movimento de atualização, ele é o contrário daquela política de substituição de importações, que perdurou até a década de 70. É o contrário, não é o fechamento, é a abertura. Mas é uma abertura em que o Estado podia mediar esse movimento. É uma abertura pensada. A Embraer, quando foi para a China, ela teve que transferir tecnologia, teve que capacitar a mão de obra chinesa, e hoje o chinês está produzindo jatos. Já é competição para a Embraer. Então é mais ou menos isso. São dois segmentos, indústria que envolve inovação, né, tecnologia, e agronegócio. Legal, e você que tem mais interesse no assunto, aqui na página do Web Summit você vai encontrar artigos relacionados aos assuntos que a gente tratou aqui e também até um sorteio do próprio livro do Maurício, Administração Portuária Empreendedora. Vamos ver se você vai ser um dos sortudos que pode receber na sua casa, tá bom? Continua acessando Porto Gente, obrigado, um abraço.